TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente contigo no dia de hoje. Eu trouxe o tema da mensagem, quando os planos não derem certo, a opção não é desistir. Eu tenho observado que muitas pessoas hoje têm desistido pelo caminho, pessoas têm sido paralisadas devido às circunstâncias. E geralmente são pessoas, né? Porque quando nós deparamos com algumas situações que nós não conseguimos resolver, e principalmente, claro, sempre vai estar envolvendo outras pessoas, geralmente nós nos paralisamos. Simplesmente isso se torna um impedimento do processo que Deus tem para cada um de nós. E nós ficamos paralisados, nós voltamos atrás. Então, quero afirmar para você, querido, você que desistiu, você que paralisou seus sonhos, essa não é uma opção. Essa não é a opção certa. E nós vamos ver isso na história de dois personagens bíblicos que também, devido à sua decepção, eles paralisaram, eles retornaram, eles simplesmente abandonaram. Então você que abandonou o seu sonho, você que abandonou o seu projeto de vida, eu quero motivar você no dia de hoje a você rever os seus valores, rever a sua história, rever o propósito a qual Deus tem para você, para sua família, para sua história. Deus é contigo. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Então, não desista. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora, abrisse lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos estar aqui lendo sobre a história de dois discípulos, que eles entristecidos, eles simplesmente viraram as costas, abandonaram, acharam que tudo estava perdido. Eles não entenderam o processo, eles não entenderam que Deus ele tem um processo na nossa vida. E nós somos muito imediatistas, principalmente nos dias de hoje, que nós passamos por esse vendaval de informações, esse momento que muitas vezes somos empurrados, né, a tomar decisões, nós não paramos, nós não avaliamos. Quantas pessoas estão hoje vivendo no automático? Simplesmente faz, simplesmente vive, simplesmente trabalha, simplesmente gasta dinheiro, compra as coisas, e nesse automático, sem parar, sem refletir, sem entender que Deus tem um propósito na sua vida. E existe um tempo para todas as coisas. Salomão, ele fala isso lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos discernir o tempo. O próprio Cristo vai falar com relação a esses discípulos. Vocês demoram a entender. E muitas vezes nós demoramos a entender que existe um processo, existe um tempo. Quantas vezes nós colocamos os pés pelas mãos, né? Um ditado antigo, colocar os pés pelas mãos, ou seja, nós simplesmente nos perdemos mediante as atitudes, a forma que nós lidamos com o nosso dia a dia. Então vamos ler a palavra do Senhor? Pega a sua Bíblia, pega aí seu marca-texto, seu caderno de anotação. Vamos estar lendo Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Queridos, os discípulos, eles caminharam com Jesus. Aqui não se dá um nome de quem eram esses discípulos, mas eu acredito que eles estiveram bem próximos de Jesus nos seus 3 anos de ministério. E eles viram Jesus sendo morto e crucificado.
aquele que, para eles, seria o Redentor de Israel, aquele que mudaria não somente a vida deles, mas a vida de toda a população. Eles aguardavam aquele que poderia transformar, e muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós chegamos na igreja e acreditamos que Deus vai mudar a nossa história como se fosse um passo de mágica, que nós vamos chegar e tudo vai se tornar diferente. Então nós vamos ver que não é bem assim que acontece. Claro que nós vemos, né, que alguns milagres acontecem imediatos. Mas quando nós pensamos, né, como os discípulos aqui, eles buscavam uma pessoa que pudesse mudar a estrutura do governo daquela época. Eles não estavam pensando somente espiritualmente, mas eles queriam uma mudança governamental. E isso envolve muita coisa, envolve pessoas, envolve leis, envolve muitas situações. E isso não acontece de uma forma imediata. É como aquela pessoa que chega na igreja com a sua família totalmente destruída. Não adianta ele criar uma expectativa que somente de uma vez na igreja tudo vai mudar. Não, é um processo. É um processo que vai ser feito nele, na vida dele primeiro, começa de dentro para fora, e automaticamente a atitude que ele tem, que ele passa a ter, vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor, vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Então é um processo que começou comigo na minha casa, e através da minha conversão, da minha transformação, da minha mudança de atitude, da minha mudança na forma de pensar e de agir, eu consegui alcançar o meu pai, eu alcancei a minha mãe, alcancei um dos meus irmãos, e é um processo. É isso que nós precisamos entender. E nós não podemos sair desse processo. Nós precisamos estar sempre olhando para o alto, olhando para Cristo, porque você sempre vai encontrar pessoas ao seu redor para tentar te paralisar. Você vai sempre encontrar pessoas ao seu redor tentando de alguma forma fazer você retroceder. Muitas vezes pessoas que são usadas pelo próprio inimigo para fazer com que você não realize os seus sonhos, para que você não venha ser feliz. E eu entendo que a pedrada, ela nunca vem de longe, ela vem de perto, porque senão não te atinge. E o foco do inimigo é nos atingir. Então, geralmente ele usa pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós criamos uma expectativa, pessoas que nós amamos, familiares, amigos, pessoas que nós temos honrado e de repente essa pessoa se vira contra nós. Então geralmente são pessoas que tentam de alguma forma nos atingir, mas nós precisamos estar muito atento a isso. A própria palavra diz que a nossa luta, ela não acontece nesse campo físico. Não é num ringue que acontece a luta, mas é no mundo espiritual. Então aquela pessoa que te ataca, aquela pessoa que te fere, aquela pessoa que tenta te paralisar, não é ela, é o que está sobre ela. E nós precisamos orar ao Senhor pela libertação dessa pessoa e pela proteção, pelo cuidado. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos ganhar tempo com Deus em oração. Então quero motivar a você hoje a fazer essa reflexão, a entender que ainda há esperança. Tudo pode mudar ainda. Talvez você perdeu muitas coisas ao longo da vida, mas o Senhor, Ele pode te restituir. O Senhor, Ele pode fazer nova todas as coisas. O Senhor é contigo. Hoje eu vim aqui para dizer a você, deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, dizer a você que ainda há esperança. Ainda há esperança. No versículo 15, diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos fazer uma reflexão sobre o que estava acontecendo. Os discípulos, decepcionados, talvez a tua situação, você foi decepcionado na igreja, você se decepcionou com alguém, você se decepcionou com o pastor, com o líder, com o irmão, ou algo aconteceu, ou não aconteceu porque você criou muitas expectativas e não foi da forma que você esperava. Simplesmente você abandonou, você virou as costas e foi embora. Eu vou voltar para casa. Ele estava no caminho de Emaús, eu acredito que estavam voltando para casa. Quantas pessoas hoje que eu conheço que abandonaram a igreja, abandonaram o Senhor, queridos, e voltaram para suas práticas. Muitos hoje voltaram para as drogas, para o vício, para a prostituição, para o erro. Porque foi ferida pelo homem, foi atingida por uma seta que inflamou o coração e simplesmente abandonou, fez com que ele abandonasse a presença de Deus, a igreja. Quantos desviados hoje nós encontramos pelas ruas, ao redor do mundo, pessoas que se decepcionaram, criaram expectativa no homem, queridos. Entenda bem, nós como seres humanos, nós desapontamos porque nós não somos perfeitos. E por mais que nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós erramos e falhamos porque somos seres humanos. E muitas vezes as pessoas criam uma expectativa que é somente dela, que o outro ele não consegue cumprir essa expectativa e por isso eles abandonam a Deus. Eles abandonam a Cristo. Talvez a pessoa fale, pastor, eu estou fora da igreja, mas eu continuo adorando ao Senhor. Não, querido, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A palavra do Senhor fala que Jesus vem buscar a igreja, o corpo, né? O corpo é a igreja. E nós precisamos estar ali, porque ali, queridos, é onde Deus ele vai falar com você, é ali que você vai ser trabalhado na obediência, princípios. Mas tu sabe o que é interessante? Que aqueles discípulos, eles viraram as costas, eles foram embora. Mas a história que conta que Jesus se aproximou deles. Jesus nunca nos abandona. Você pode ter certeza disso. Independente da circunstância que você se encontra hoje, aonde você estiver, Jesus está contigo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você é importante para Cristo. Você é importante. Pastor, mas foi a pessoa? Sim, o ser humano vai te decepcionar. Eu posso te decepcionar. Eu já fui decepcionado muitas vezes. Mas eu não posso abrir mão de Cristo. Eu não posso abrir mão de estar na presença dEle. Eu não posso abrir mão, queridos, de estar trabalhando no reino de Deus. Estar na igreja. Eu não posso abrir mão. Eu posso abrir mão de muita coisa na minha vida. Mas eu não posso abrir mão de estar na presença do Senhor. E eu quero falar para você que abriu mão, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que já desistiu, queridos, não desista, não desista. É um processo e muitas vezes algumas coisas acontecem conosco para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa personalidade, para trabalhar na nossa obediência. Jesus está contigo como estava com aqueles discípulos. E agora Jesus ele começa um diálogo com aqueles discípulos. Interessante que Jesus hoje ele quer começar um diálogo com você. Jesus aqui, a partir do versículo 18, você lendo, você vai ver que Jesus aqui ele começa a ter um diálogo, conversar com aqueles discípulos, ou seja, Jesus faz com que aqueles discípulos falem o que estava no seu coração. Quantas pessoas que não querem falar. Eu conheço pessoas que eu pergunto assim, o que está acontecendo? Nada não. E não fala. E se você não fala, não tem como resolver. Tem pessoas que talvez hoje, eu não sei, pode ser que exista pessoas que estão magoadas comigo, como pastor. Mas se você não falar, eu não sei. Você não me dá nem a oportunidade de eu te pedir perdão. Então nós precisamos falar aquilo que está nos magoando, aquilo que está nos entristecendo. Nós precisamos abrir o nosso coração. Interessante que isso é cura para a sua alma. Não é o que nós fazemos quando buscamos um psicólogo? Nós vamos ali abrir o nosso coração, falar.
Então você hoje tem a oportunidade de falar com Deus, de se ajoelhar aonde você está e você falar com o Senhor aquilo que está pesando no teu coração, aquilo que está te magoando, aquilo que está te entristecendo. E Jesus, ele começa ali o diálogo, né, com aqueles discípulos. E quando chega lá no versículo 25, Jesus deixa eles falarem. E Jesus fala assim para eles assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Queridos, hoje nós temos pastores que têm falado. Eu sou um pastor que estou falando contigo no dia de hoje. É como Jesus falasse para você no dia de hoje, como você custa entender. Como você custa crer, porque na verdade você precisa crer na palavra. Você precisa crer nessa palavra, na palavra de Deus. Então, quando nós cremos na palavra e aplicamos na nossa vida, você vai trazer saúde física, espiritual e mental. Você traz saúde para a tua alma. Quando você crê na palavra e vive a palavra, você vai ter saúde. Pode ter certeza disso. E foi aqui o questionamento de Jesus com esses discípulos. Vocês custam? O que está acontecendo? Vocês custam entender? Você custa crer? Será que essa é a condição que você se encontra hoje? Você não está entendendo? Eu quero te fazer um convite. Se você não está entendendo, procure um pastor, procure um líder espiritual, uma pessoa que possa te ensinar, ou uma pessoa madura na fé. Chega para essa pessoa e fala: olha só, ora comigo, abre o seu coração. A palavra de Deus em Tiago 5 fala que nós devemos procurar uma pessoa justa para nós confessarmos os nossos pecados. Ali ele não está falando de salvação, ele está falando de cura da alma. Então que você possa procurar uma pessoa justa no dia de hoje e abrir o seu coração. Fala assim: você me empresta o seu ouvido? Você pode ter certeza que ele não vai te cobrar nada. Ele vai te ouvir. Talvez ele não vai conseguir resolver a situação que você está passando, mas ele vai orar com você. E só o fato de você falar, queridos, isso vai tirar o peso do seu coração, porque esse foi o processo que Jesus nos ensina para aquelas pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor. Você precisa falar. Falar o que te machucou, falar o que te magoou. Você precisa se dar a oportunidade de fazer com que as pessoas possam te pedir perdão. Entender o processo que você está passando. Então, se você está desanimado, se você já desistiu, essa não é a opção. Ainda há esperança. Vamos voltar, vamos fazer o caminho de volta para casa, queridos. Vamos fazer o caminho de volta como aquele filho pródigo que, caindo em si, falou: na casa do meu pai tem alimento espiritual. Na casa do meu pai tem vida. Na casa do meu pai tem proteção, tem cuidado, tem livramento. Então vamos começar a fazer o caminho de volta hoje, para que você possa continuar experimentando a proteção e o cuidado de Deus. Não deixa, queridos, que as suas mágoas, os seus ressentimentos, o seu egoísmo faça você passar uma vida de desgosto, de tristeza, de angústia. Não. Você não precisa continuar da mesma forma que você se encontra no dia de hoje. Pelo contrário, você pode encontrar vida, você pode encontrar paz em Cristo Jesus. Queridos, essa história, ela nos faz refletir que Deus tem um propósito muito maior com a minha vida, com a sua vida. Ele não desistiu de você. Talvez pessoas, sim, eles possam ter desistido de vocês, mas Jesus não desiste. E a primeira lição que eu aprendo é essa: Jesus, ele não desiste de nós. Ele não desistiu de você. Ele não te abandona. Como ele fez com os discípulos, ele não abandonou. Ele não te abandonou. Talvez você não está vendo, você não está sentindo ele, mas ele está ao seu lado. Ele já tem te protegido, já tem te trazido grandes livramentos, que se você parar para avaliar, você vai falar: realmente,
Deus tem me abençoado, Deus tem me protegido. Ele é assim, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. Mas eu aprendo também, queridos, que Jesus, Ele, na pergunta que Ele faz, né? O que vocês estão conversando? Ele quer ter um diálogo com você. Jesus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Jesus, Ele não quer te usar. Porque eu não sei se você já foi usado alguma vez, mas eu tenho certeza que você não gostou de ser usado. Então Jesus, Ele não quer te usar, Deus não quer te usar, Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento de amizade. Ele quer poder ouvir as suas dores, as suas angústias. Ele quer estar perto de você. E foi o que esses discípulos experimentaram, conversando com Jesus, falando com Jesus. E Jesus hoje, Ele quer falar contigo. Então, que se você está com seu coração fechado, amargurado, entristecido, comece a falar com Jesus no dia de hoje. Comece a colocar para fora. Começa a apresentar ao Senhor as suas dores. Sabe por quê? Porque é interessante quando nós falamos assim, mas poxa, Jesus perguntou o que eles estavam conversando, será que Ele não sabia? Claro que sabia, Jesus é onisciente. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Esse é um atributo de Deus. Olha o que diz Mateus 6,8. O vosso Pai sabe do que tem de necessidade antes mesmo de vocês os pedir. Queridos, Jesus já sabe. Mas Ele quer manter esse relacionamento, Ele não quer ser usado. Porque muitas vezes nós pensamos assim, Deus vai me dar, Deus tem que me dar. Não, Ele não quer ser usado. Da mesma forma que nós não queremos sermos usados, Ele também não quer ser usado. Mas eu entendo que no momento que nós temos um relacionamento, não é assim o relacionamento de pai e filho? O filho chega lá para o pai pedindo alguma coisa, pai, puxa, eu estou precisando disso. Talvez o pai não tenha nem condições de comprar aquilo naquele momento para o filho, mas faz uma prestação, ou vai dar um jeito, faz uma hora extra para que possa obter aquele valor para abençoar a vida do filho. Mas é no diálogo. É o filho compreendendo a situação do pai, o pai compreendendo a situação do filho. É relacionamento. É o que Deus busca comigo e com você. Ele não quer ser usado. Ele não quer ser um gênio da lâmpada mágica que você chega aqui, esfrega e pede 3 pedidos. Não, não é assim que acontece. Nós precisamos entender que Ele não tem essa obrigação. Não é isso. Ele quer relacionamento. Ele quer uma amizade com você. E por isso que Jesus chega para aqueles discípulos e pergunta a eles, o que vocês estão conversando? Fala para mim. Jesus está falando com você no dia de hoje. Fala para mim. Abre o seu coração. Fala comigo. Eu quero conversar, eu quero te ouvir. Senta em uma cadeira, pega uma cadeira vazia, coloca perto de você e fala, Jesus, senta aí, deixa eu falar contigo. Deixa eu abrir o meu coração. Deixa eu falar o que eu estou sentindo, como é que está a minha alma hoje. A minha angústia. Fala com o Senhor. E você vai ver como o processo de cura vai começar. Como você vai se sentir bem melhor. Como você já vai se sentir mais aliviado. Porque você está trocando a sua carga com a carga de Jesus. O seu fardo com o fardo de Jesus. E a promessa é que o fardo dele é leve. Mas sabe o que aconteceu com essa conversa? Essa conversa fez com que os olhos deles se abrissem. E eu creio que a mensagem que eu estou trazendo no seu coração no dia de hoje está abrindo os seus olhos. As escamas dos seus olhos estão caindo. Agora você está entendendo por que você não consegue sair dessa depressão. Agora você está entendendo por que você continua angustiado. É porque você não tem conversado com Jesus. Você se afastou daquele que você não poderia se afastar. E sabe o que acontece? Quando nós servimos a Deus num local, numa igreja, naquele momento, nós buscamos a Deus, porque até mesmo somos motivados pelo louvor, pela mensagem, por outras pessoas. E quando nós nos distanciamos, nós não temos mais essas pessoas que muitas vezes nos motivam. E aí nós não buscamos mais. Nós não oramos mais.
nós não lemos a palavra de Deus. E aí vem a angústia. Aí vem as enfermidades da carne, da alma. Então eu quero convidar a ter esse relacionamento com Jesus. Porque quando eles começaram a falar, os olhos deles se abriram. E eles conseguiram entender que quem estava conversando com eles naquele momento era Jesus. E aí eles falaram que o coração deles se ardia quando falava com Cristo. Quando falava com Cristo, o coração deles se ardia. Então hoje o Senhor Jesus, Ele quer que você deixe todas as suas tristezas de lado. Jesus hoje, Ele quer curar a sua alma. E eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus, Ele vai, senta com aqueles discípulos, participa de um banquete com eles. E eu quero dizer uma coisa que você possa entender. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração no dia de hoje. Há lugar na mesa para você. Há lugar na mesa. Há lugar na mesa. Talvez o mundo, né? O mundo, ele nos oferece muita coisa. Mas a mesa do mundo, ela não é farta. A mesa do mundo, queridos, tem uma hora que o alimento acaba. Que as provisões, elas acabam. Que o dinheiro acaba. Mas a mesa de Jesus não, ela é farta. Jesus, ele sempre tem uma direção para a nossa vida. Então, quero dizer para você no dia de hoje, tem lugar na mesa. E aqueles discípulos, queridos, eles foram tão impactados e falaram: Jesus, fica conosco. Fica conosco. Convida Jesus para ficar com você no dia de hoje. Senta à mesa com Jesus. E fala: Jesus, eu quero que você fique comigo, eu quero que o Senhor fique no meu coração, eu quero que o Senhor fique na minha vida. Eu tenho certeza que Jesus, no dia de hoje, Ele vai mudar a sua história, Ele vai tirar todo o cansaço, toda a tristeza, todo o desânimo. Jesus, no dia de hoje, Ele está curando a sua alma, está curando o seu corpo físico. Jesus, no dia de hoje, Ele está falando para você: há esperança. Há esperança, mesmo que o mundo, né, diga o contrário, mesmo que a sociedade diga o contrário, mesmo que as suas condições financeiras digam o contrário, há esperança, queridos, há esperança. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo para fazer tremendo na sua vida. Eu quero orar com você no dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, são milhares de pessoas que têm nos assistido, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior, através das redes sociais. Pai, que essa palavra alcance aqueles que estão perdidos, desesperados, angustiados, deprimidos. Pai, em nome de Jesus, Pai, há esperança para essas pessoas. Eu creio, Deus, que o Senhor está mudando o quadro da vida delas. Eu creio que o Senhor está restaurando tudo aquilo que eles perderam. Senhor, faça com que eles retornem para casa como aqueles discípulos, Senhor, que depois de impactados, eles retornaram. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que aqueles que estão longe, desviados, cansados, abatidos, desanimados, voltem para a sua presença, porque há lugar na mesa, há um banquete esperando para eles. Senhor, em nome de Jesus, que o milagre aconteça na vida de cada um que está nos assistindo no dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu peço que você possa estar compartilhando essa mensagem, que você possa estar nos seguindo através das redes sociais, está lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Dê o seu like, compartilhe. Se você quiser comentar, né? A gente vamos estar interagindo, então faça o seu comentário e nós vamos estar alcançando o maior número de pessoas, salvando e abençoando. Obrigado, né, por você estar conosco no dia de hoje, que o Senhor possa te abençoar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, e que nós possamos retornar na próxima semana. Um grande abraço, Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.